Olá, eu sou a professora Yara e agora eu vou apresentar a resolução da questão número 7 da lista de troncos de pirâmides regulares. E fala o seguinte: um tronco de pirâmide regular tem como bases triângulos equiláteros de lados 4 e 12 centímetros. Então, aqui eu já desenhei um tronco de pirâmide onde o prolongamento das arestas laterais com que nós tenhamos aqui uma pirâmide, né? Então, olha só, o ponto de encontro dado o prolongamento das arestas é justamente esse vértice aqui, que aí forma uma pirâmide, né? As bases do tronco são triângulos equiláteros. Então, nós temos que esse triângulo aqui tem o lado medindo 4, e o triângulo de baixo tem lado medindo 12 centímetros. Bom, a aresta lateral do tronco, então aqui, aresta lateral do tronco, mede 6. Calcule a área lateral e a área total. Em primeiro lugar, nós vamos observar que o tronco ele é formado por 3 trapézios isósceles como faces laterais. Então, para a área lateral, nós vamos precisar aqui de base maior do trapézio, né? Mas não é a área da base, é a medida do lado, é a medida da base maior, que no caso vale 12, mais base menor, que no caso vale 4, vezes a altura do trapézio, que eu vou chamar de H, dividido por 2. Como pediu também a área do tronco, então eu vou colocar aqui a área total, que vai ser igual à área lateral mais a área da base maior mais a área da base menor. É claro que a área da base maior e a área da base menor são fáceis, porque nós vamos calcular a área dos triângulos equiláteros. O que vai dar um pouquinho de trabalho para a gente é com relação à área lateral. Por quê? Eu vou até desenhar novamente aqui esse trapézio. É um trapézio isósceles, né? Vou fazer um desenho simplificado aqui, para a gente entender o que nós vamos precisar nessa questão. Para calcular, então, a área lateral, nós precisaremos da base maior, que vale 12, base menor, que vale 4, e a altura desse trapézio. Nesse caso, a altura do trapézio, que eu vou chamar de H, né? Nós não temos essa medida, mas nós sabemos que a aresta lateral vale 6. Então, vamos fazer uma divisão rápida aqui. Eu vou até apagar esse 12. Uma vez que a base menor vale 4, aqui nós temos um retângulo, olha só. Então, aqui vale 4. Como esse lado todo mede 12, então 12 menos 4 fica 8. Como nós temos aqui um trapézio isósceles, então significa que esses dois lados têm a mesma medida. Então, 8 dividido por 2, 4. Bom, então agora é só usar Teorema de Pitágoras, uma vez que aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Então, através do Teorema de Pitágoras, nós encontraremos a altura. 6 ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado, mais h ao quadrado. Logo, a altura, então, do trapézio vai ser igual a raiz quadrada de 36 menos 16. Logo, a altura, então, vai ser igual a raiz quadrada de 20, né?
36 menos 16. E, como 20 é igual a 4 vezes 5, nós podemos tirar a raiz de 4, que é 2, e manter o 5. Então, fica 2 raiz quadrada de 5. Para calcular, agora já podemos descobrir a área lateral. Mas ainda tem um pequeno detalhe que a gente não pode esquecer. Uma vez que nós temos 3 faces laterais iguais, a gente precisa, para obter a área lateral do tronco, nós precisamos multiplicar isso daqui por 3, né? Então, eu já vou colocar esse 3 aqui, ó. 3 vezes. Então, vamos lá. Base maior, 12. Base menor, 4. Vezes altura, 2, raiz quadrada de 5. Tudo isso dividido por 2. Logo, a área lateral do tronco será igual, então, a... Vou simplificar esse 2 com esse 2 aqui. 16 vezes 3 dá 48. 48 raiz quadrada de 5 centímetros quadrados. Bom, uma vez então que nós já temos a medida da área lateral do nosso tronco, vamos calcular a área da base maior e a área da base menor para achar a área total, né? A área da base maior é a área de um triângulo equilátero. Então, vai ser L ao quadrado, ou seja, 12 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base maior vai ser 36 raiz quadrada de 3. Vamos calcular também a área da base menor. A área da base menor, então, será 4 ao quadrado, que é L ao quadrado, né? Raiz quadrada de 3 sobre 4. Vou diminuir o zoom um pouquinho para melhorar a visualização. E vou subir um pouco a página. Isso. Bom, nesse caso, então, 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 4, 4. 4 raiz quadrada de 3. Então, agora a gente já consegue calcular a área total do tronco. Nós temos aqui, ó, a área lateral, a área da base maior, já está aqui, a área da base menor já está aqui, e o que nós precisamos, então, para a área total do tronco é somar, né? Então, nós teremos 48 raiz quadrada de 5, mais 36 raiz quadrada de 3, mais 4 raiz quadrada de 3. Logo, a área total do tronco será igual a... Então, colocando o 8 em evidência aqui, nós teremos 6 vezes 8, 48. 6 raiz quadrada de 5. E 40 dividido por 8, que dá 5, né? Então, 5 raiz quadrada de 3.
centímetros quadrados, né? Já que é a área. Obrigada pela atenção e até a próxima!